Bezerra Hashem, Daf Chav Gimel, Tratado de Tmura. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos no Daf Chav Bet Amud Bet, na sexta linha de baixo, começando a Agmará. Então vimos várias leis na Mishnah, vamos revisar, mas o que é relevante agora é a discussão entre Rebbe e Chachamim. Então a gente viu o seguinte: a pessoa pecou, ele tem que trazer um sacrifício de Hatat. Ele santificou o Hatat A. Perdeu esse animal, santificou o Hatat B. Não sacrificou ainda e encontrou o Hatat A. Fala Rebbe, um deles vai ser sacrificado como Hatat, o outro sobrou. O outro é um dos Hatat Metot, é deixado para morrer. Vimos já várias vezes, tem a Halachá de Moshe Sinai, tem alguns sacrifícios de Hatat que não podem ser nem sacrificados nem resgatados, são deixados para morrer. Fala Rebbe, esse é um dos casos. Fala Chachamim que não. A pessoa achou o Hatat A antes de sacrificar o Hatat B. Então, ele poderia sacrificar qualquer um dos animais. Nenhum deles foi rejeitado, ele podia sacrificar qualquer um deles. Então, ele sacrifica um, o outro pode ser resgatado depois que sofreu defeito, e é levado ao pasto, esperamos que se defeitue, e aí ele pode ser resgatado. Então, assim que a gente viu a discussão entre Rebbe e Chachamim, vamos ver na sequência que não é tão simples assim, mas antes disso a Gemara vai analisar a nossa Mishnah. A Mishnah começa com a seguinte lei: a pessoa santificou o Hatat A, perdeu o animal, sacrificou o Hatat B, santificou e também sacrificou, aí encontrou o Hatat A. O Hatat A é deixado para morrer. Isso todos concordam. Ele achou o Hatat A, depois de sacrificar o outro Hatat, ele já saiu da obrigação do Hatat dele, aí encontrou o Hatat A, uma situação pior, ele é deixado para morrer. O que se vê que o motivo que o Hatat A é deixado para morrer é porque ele foi encontrado depois do sacrifício do B. Parece que se o B não tivesse sido sacrificado ainda, o Hatat A não seria deixado para morrer. Seria resgatado depois que sofreu defeito. Então, maneira banane. Então, o princípio da Mishnah vai como Chachamim. Chachamim disseram isso. Da minha avó disseram Chachamim, se você encontra o Hatat A antes do sacrifício do B, então um é sacrificado, o outro é resgatado depois do defeito. Mas olha só a sequência da Mishnah. A sequência fala um outro caso, parecido também. A pessoa tinha que trazer o Hatat. Ele santificou uma soma de dinheiro para comprar o Hatat, a soma A. Perdeu essa soma e santificou a soma B. Então, fala a Mishnah, ele encontrou depois a soma A, ele tem as duas somas agora para comprar um sacrifício só. Fala a Mishnah, ele vai pegar todas essas duas somas, comprar um Hatat só, que isso que é a obrigação dele, e o troco, o que sobrar, é dado para o Bet HaMikdash, para o Lat Kaitz HaMizbeach, o chamado de Nedavá, dinheiro que vai ser dado ao Bet HaMikdash, e vão comprar o Lat Kaitz HaMizbeach, sacrifícios de olá, públicos, voluntários, para serem sacrificados quando o altar está vazio. Ninguém veio sacrificar, então que eles sacrifiquem isso para que o altar não fique vazio. O ponto aqui é Tama de Meiro Meiro, Haevim Echad Memashni Yelichol Yamamelach. O que parece que ele tem que pegar as duas somas, comprar um Hatat só, e o troco vai ser dado para o Bet HaMikdash, para Nedavá. Parece que se ele pegou uma soma só e comprou o Hatat com essa soma, a outra soma se invalidou. Então, isso vai como Rebbe. Rebbe disse isso no caso do animal. Você sacrificou um Hatat e não o outro é deixado para morrer. Aqui também, se você usou uma soma para comprar o Hatat, a outra soma sobrou, joga no mar morto. Isso vai como Rebbe, da Maravudat Beshatafrashameta. A pergunta é, Reisharabanan Veseifa Rebbe. O princípio da Mishnah vai como Chachamim e a sequência vai como Rebbe. O que não parece, porque a Mishnah não traz os nomes.
Parece que é uma opinião só. Então, fala a Gemara explicando. Anicha de Ravuna. Conforme Ravuna, dá para entender. Damar Ravuna Amará, falou Ravuna em nome de Irá. Agora vamos entender melhor a discussão entre Rebbe e Chachamim. Fala Ravuna. Hakol modim sheim ashach achat veikriva shashnia meta. Fala Ravuna. Nesse seguinte caso, Chachamim concordam com Rebbe que o Hatat que sobrou é deixado para morrer. Então aqui se trata do caso da discussão que o Hatat A foi encontrado antes do sacrifício do Hatat B. Fala Ravuna. Se a pessoa deu preferência a um dos Hataot, ele sacrificou um deles porque ele preferiu, então ele rejeitou o outro, também Chachamim concordam, o que sobrou é deixado para morrer. Então, vamos ver qual é o caso da discussão. Uma situação que a pessoa não deu preferência a nenhum dos dois. Vamos ver melhor. Mas conforme Ravuna dá para entender a sequência da Mishnah. A sequência da Mishnah vai como Chachamim também. Mas o segundo caso que a gente falou do dinheiro, se a pessoa usou uma soma, a outra é jogada no mar morto, é porque deu preferência a essa soma. Então ele rejeitou a outra soma, Fala Ravuna também, Chachamim concorda, a outra soma que sobrou, que foi rejeitada, é jogada no mar morto. Ela de Rabi Abba Amarav. Mas conforme Rabi Abba, temos um problema. A pergunta de antes. O que disse Rabi Abba em nome de Rav? Damarakol modim mitkaper besheina avuda, sheavuda meta. Fala Rabi Abba. Todos concordam nesse seguinte caso, também Chachamim que também Rebbe. Que se a pessoa, ele perdeu o Hatat A, santificou o Hatat B, não sacrificou ainda, encontrou o Hatat A, e ele sacrificou o Hatat B. Ele sacrificou o Hatat que não tinha sido perdido. Todos concordam que o Hatat que foi perdido, ele é deixado para morrer. Então qual é o caso da discussão entre Rebbe e Chachamim? É no caso que ele sacrificou o Hatat A que tinha sido perdido. Agora o que acontece com o Hatat B? Será que pode ser resgatado, porque não foi perdido? Ou será que tem que ser deixado para morrer? Então vamos explicar melhor isso. Fala o seguinte, ele perdeu o Hatat A e por isso santificou o B. Ele santificou o B por causa da perda do A. O B entra no lugar do Hatat A, como se o B foi perdido e encontrado. Fareb tem o mesmo problema com relação ao Hatat B, como se tivesse sido perdido, porque ele foi santificado por causa da perda de um Hatat. Então Fareb, também se a pessoa sacrificou o A, o B sobrou, o B é deixado para morrer. Como se fosse o contrário, Fareb, que o que sobrou foi o perdido. Dá no mesmo. Verabanan Savri, Lav que Avodami, Chachamim discutem e falam que não. Na prática, o B não foi perdido. Então não tem nenhum problema. Se ele sobrou, ele é resgatado depois do defeito. Então, o problema é o seguinte. A gente falou na sequência da Mishnah que a pessoa, ele santificou a soma A, perdeu, santificou a soma B para comprar o Hatat, achou a soma A. A Mishnah diz, se você usa uma das somas, a outra se invalida. Isso não é como Rabi Abba explicou a opinião de Chachamim. Conforme Chachamim, vai depender. Se a pessoa usou a soma B, a soma A se invalidou. Mas se a pessoa usou a soma A, a soma perdida, a soma B não se invalidou. Assim Rabi Abba explicou Chachamim. Então, a Mishnah não diferenciou. Então, a sequência da Mishnah vai como Rebbe. Então, volta a pergunta para Rabi Abba. O princípio da Mishnah vai como Chachamim. A sequência vai como Rebbe. Então, explica. Reisha Staman Kerabanan, Seifa Staman Kerebi. Fala Rabi Abba, realmente, o princípio vai como uma opinião, o final, a sequência vai como outra opinião. Acontece uma situação dessas, mesmo que a Mishnah não menciona os nomes, é possível dizer isso, que o princípio vai como uma opinião, a sequência vai como outra opinião. O Maikamash Malan, de Plig Rebbe Verabanan. Então, qual é a novidade aqui? Que existe uma discussão entre Rebbe e Chachamim?
Beida Katanela, Machloket Rebbe Verabanan Beseifa. A Mishnah na sequência já traz a discussão entre Rebbe e Chachamim. Então por que fala duas vezes? Traz a discussão no princípio e também no final. Agora a Gemara traz a sequência. Amafrish Hatat Ve'avda, Ve'ifrish Acheret Achdea. A pessoa santificou o Hatat A, perdeu, santificou o Hatat B, não sacrificou ainda e encontrou o Hatat A. Ele pode sacrificar qualquer um dos dois. Os dois são válidos para o sacrifício de Hatat. Uma vai ser sacrificada, a outra vai ser deixada para morrer. Fala Chachamim que não. Você encontrou o Hatat A antes do sacrifício do B. O Hatat A poderia ser sacrificado ainda. Então, o que sobrou não é deixado para morrer. Fala Chachamim assim também com relação ao dinheiro do Hatat. A soma de dinheiro do Hatat só é jogada no Mar Morto se foi encontrada depois do sacrifício. Se ele sacrificou o Hatat B depois encontrou a soma de dinheiro que foi perdida, essa soma é jogada no Mar Morto. Mas se foi encontrada antes do sacrifício, a pessoa pode usar essa soma, também que foi perdida, ele pode usar para comprar o Hatat, então não se invalidou. A pergunta é então, por que a Mishnah na sequência fala de discussão entre Rebbe e Chachamim? Você já trouxe no princípio. A Mishnah veio dizer, isso que foi falado no princípio, uma opinião e a outra opinião, é a discussão entre Rebbe e Chachamim, veio dizer quem é que discute. Então o princípio traz duas opiniões, o princípio vai como uma opinião, a sequência como outra, e não sabemos quem disse o quê. Aí fala a Mishnah no final, Rebbe disse uma coisa, Chachamim disse outra. Gufa, agora vamos entender melhor o que disseram Ravuna e Rabiaba. Amar Ravuna, Amará, fala Ravuna em nome geral. Hakol modim, sheim ashach achat, veikriva shashnia meta. Fala Ravuna, Chachamim concordam com Rebbe. Se a pessoa achou o Hatat A, não tinha sacrificado o B ainda, e deu preferência a um deles, o outro foi rejeitado, é deixado para morrer. Então, qual é o caso da discussão então? A pessoa não teve nenhuma preferência e sacrificou um deles. O caso é que ele veio perguntar para o tribunal o que fazer. Qual que ele sacrifica? O A que foi perdido e encontrado, ou o B que não. Então, a discussão entre Rebbe e Chachamim é o que o tribunal deve falar. De Rebbe savar lo asu takana bekodashim ve'amrinan lech itkaper beshena avuda ve'avuda meta. Rebbe diz, o tribunal deve falar de preferência ao Hatat que não foi perdido. Mesmo que, se o Hatat B, ele vai ser sacrificado, o Hatat A vai ser deixado para morrer, o tribunal vai falar de preferência ao Hatat que não foi perdido e o outro Hatat é deixado para morrer. Fala essa opinião, que o tribunal não deve ter consideração com isso que o Hatat vai ser deixado para morrer e o sacrifício vai se desperdiçar. Assim explica Ravuna o que disse Rebbe. Então, num caso que a pessoa deu preferência a um deles, todos concordam que o outro é deixado para morrer. A discussão é quando a pessoa não deu preferência e foi perguntar no tribunal. Rebbe vai dizer, o tribunal deve dar preferência ao Hatat B que não foi perdido, o A é deixado para morrer. Verabanan Savri, Asuta Kanabe Kodashim. Chachamim dizem que o tribunal deve ter consideração com o sacrifício sim, para não desperdiçar o sacrifício. Chachamim vão dizer que o tribunal deve falar para ele, sacrifique o Hatat A que foi perdido e encontrado. Dessa forma, o B que não foi perdido não vai ser deixado para morrer, não vai ser desperdiçado, vai ser resgatado depois que sofreu o defeito. Então, conforme Ravuna, temos uma outra explicação da discussão entre Rebbe e Chachamim. Rebbe e Chachamim vão concordar que se o tribunal tivesse dito sacrifique o Hatat A que foi perdido, o B ele não seria deixado para morrer. Também Rebbe concorda com isso. Mas isso Ravuna, conforme Rebbe, o tribunal não deve falar isso. Deve dar preferência ao Hatat B que não foi perdido, é melhor. E o Hatat A que foi perdido e rejeitado pelo tribunal é deixado para morrer. O tribunal deu preferência ao B, então o A é deixado para morrer.
Ramim vão dizer, Asuta Kanabe Kodashim, o tribunal teve consideração para que o sacrifício não seja desperdiçado. Conforme Rebbe, não tiveram consideração com desperdício do sacrifício. Conforme Ramim, sim. Então, conforme Ramim, o tribunal deve falar, sacrifique o Hatat A que foi perdido, para que nenhum deles seja deixado para morrer, seja desperdiçado. O Hatat B vai ser resgatado depois que sofreu um defeito. E com o dinheiro vão comprar outros sacrifícios de Olat Kaitzam Mizbeach. Assim explica Ravuna o debate entre Rebbe e Chachamim. Então, motivo da Mesharsha, pergunta da Mesharsha. Velo Asuta Kanabe Kodashim, como é que Ravuna pode dizer que conforme Rebbe, o tribunal não tem consideração com o desperdício do sacrifício? Veatania traz uma breita. Yochlu matamud lomar melamed sheim haita achila muetet ochrin emachulin vetruma. A breita se trata do sacrifício de Mincha. De modo geral, parte da farinha é sacrificada, o resto da farinha é comida pelos Kohanim. Eles preparam massas e comem. A primeira lei da breita é que se tem pouca farinha de Mincha para os Kohanim, então eles podem trazer mais farinha, podem trazer farinha laica, ou podem trazer farinha de Trumá, da oferenda deles, e podem acrescentar para que eles comam. E se assim, que deixa ter nechel da sova. Então, Yochelu amatamud lomar, o pasuk limita Yochelu com o rei, sheim haita achila meruba, en ochrin machulin vitruma, que deixa ter nechel da gassa. Fala Braita. Mas se tem suficiente farinha de Mincha para que os Kohanim se saciem, eles não devem trazer mais farinha. Porque existe o receio que vai ser demais para eles comerem e a farinha da Mincha vai sobrar e vai se invalidar. Quando passa o prazo do consumo, passa a noite e a farinha da Mincha se invalida. O ponto aqui é que sim, tivemos consideração para que o sacrifício não se desperdice. Então, mais lava, filho Rebbe. Essa breta não traz nenhuma discussão, parece que também Rebbe concorda com isso. E antes, Ravuna disse que conforme Rebbe, não temos consideração com o desperdício do sacrifício. Uma contradição. Falou Rabanan. Ravuna vai dizer, essa breta vai só como a maioria dos sábios, Rebbe uma outra opinião. Conforme Rebbe não tiveram consideração também. Então, isso falou Ravuna, agora vamos ver Rabiaba. Ver Rabiaba, mas falou Rabiaba e não me dirá. Akol modim mitkaper b'she'ena avuda, she'avuda meta. Disse Rabiaba, nesse seguinte caso todos concordam, Hamim e Rebbe concordam, que se a pessoa sacrificou o Hatat que não foi perdido, o Hatat B, o Hatat A perdido, sobrou, é deixado para morrer. Também Hamim concordam com isso, fala Rabiaba. A discussão é no caso que a pessoa sacrificou o Hatat A e o B que não foi perdido sobrou, o que se faz? O Hatat B, como a gente falou antes, o Hatat B foi santificado por causa da perda do Hatat A. Entrou no lugar do Hatat A. É como se o Hatat B também foi perdido e encontrado. Tem o mesmo problema do que o Hatat que foi perdido, porque foi santificado por causa dessa perda do Hatat. Então fala Rebbe, também se o Hatat A foi sacrificado e o B sobrou, ele é deixado para morrer. Fala que não, na prática o B não foi perdido, então se o A foi sacrificado, o B pode ser resgatado. Tnan. Disse a Mishnah, vimos ontem essa Mishnah em Yomá. Fala a Mishnah sobre os dois bodes do Yom Kippur. Revisando. No Yom Kippur, traziam para o Beit HaMikdash dois bodes. Um era sorteado para Hashem, sei lá, Hashem era sacrificado. O outro era sorteado para o abismo, sei lá, Azazel era jogado no abismo. Como a gente sabe. Então, a situação aqui é que depois do sorteio, o bode do abismo morreu. Então, fala a Mishnah, Sheni ireat sheista'e veimacher veiplut damav leledavah. Shen Hatat Tzibur Meta. Então vimos no shiur passado a explicação de Rabbi Yochanan. Aqui Rabiaba trouxe a opinião de Rav. Então temos que explicar a Mishnah conforme Rav. Então, o que vai acontecer é que o bode do abismo morreu. Vão ter que trazer mais dois bodes e sortear eles. Um vai ser para o abismo, o outro não. O outro sobrou. Então fala Rav explicando. Um bode foi sorteado para o abismo. Então é o Sela Azazel, o Sela Mishtalech. O bode do sacrifício é o primeiro bode que foi sorteado.
Disse Rav, mesmo que esse bode lá, Hashem, foi sorteado primeiro, e aí aconteceu um problema, porque o Sei lá Azazel morreu. Mesmo assim, esse bode para Hashem não foi rejeitado, não se invalidou porque era um animal vivo. Fala Rav, um sacrifício vivo que é rejeitado não se invalida, somente se ele foi abatido já. Então, de certa forma, o bode para Hashem foi rejeitado porque o Sei lá Azazel ele morreu e o serviço foi interrompido. Mesmo assim, o bode para Hashem não se invalidou, fala Rav, e vai ser sacrificado. Qual vai ser então o novo bode para o Azazel? É o bode que foi sorteado no segundo sorteio. Trouxeram outros 2 bodes e sortearam. O que acontece com o bode que sobrou do segundo sorteio? Então disse a Mishnah, esse bode que sobrou vai ser resgatado depois que sofre um defeito. Pergunta a Mishnah por que não é deixado para morrer? É um hatat que sobrou. Esses animais, esses bodes são hatat. É um hatat que sobrou. Disse a Mishnah porque é um hatat público. E já vimos no show passado, vimos faz alguns da PIM, também a fonte. Essa lei dos hataot que são deixados para morrer é só no caso do hatat da pessoa, não do hatat público. Então explica. Então analisa aqui. No segundo sorteio trouxeram 2 bodes. Por que trouxeram? Porque o bode Azazel morreu. É como um caso que santificaram o Hatat B por causa da perda do Hatat A. É equivalente, é a mesma coisa. Então, o que se vê? Se esse sacrifício fosse um sacrifício do indivíduo, esse Hatat que sobrou seria deixado para morrer. Fala Mishnah, na prática não, porque é um Hatat do povo. Então, o que se vê? O Hatat que é santificado por causa da perda de outro Hatat, é como se fosse um Hatat que foi perdido e encontrado, tem o mesmo problema. Por isso, nesse caso, o hatat que sobrou do segundo sorteio seria deixado para morrer se fosse um hatat particular de alguém. Então, um problema para Rabi Abba. Qual o problema? A Mishnah não traz discussão. Parece que isso vai como Chachamim também. Então, o que sai disso é que também conforme Chachamim, o hatat que é santificado por causa da perda de outro hatat, ou da morte de outro hatat, é como um hatat problemático. Entra no lugar do outro também. Assim que se vê da Mishnah, seria deixado para morrer, se invalidado, se não fosse um hatat público. Rabi Abba disse que conforme Chachamim, o hatat que é santificado por causa da perda de outro hatat, não é problemático. E daqui parece que sim. Mas fala Rabi Abba lo Rebi. Conforme Rabi Abba, essa Mishnah vai só como Rebi, e Chachamim vão discutir, vão dizer, esse hatat que sobrou, de qualquer forma, não seria deixado para morrer, mesmo se fosse um sacrifício particular. Então, não tem problema. Tran, a Gemara traz a nossa Mishnah. Mafrish hatat ve'avda, ve'ikriva acheret achtea. A pessoa santificou o hatat A, perdeu, sacrificou o hatat B, encontrou o hatat A. Tamut, esse hatat A, que foi encontrado depois do sacrifício do B, é deixado para morrer. A gente falou que esse princípio deve estar como Chachamim. Então, Tama de Ikriva. Halo Ikriva, tire. O que se vê, todo o motivo que o Hatat A é deixado para morrer é porque foi encontrado depois do sacrifício do B. Se tivesse sido encontrado antes do sacrifício do B, não seria deixado para morrer. Uma prova daqui contra Rabi Abba, primeiro de tudo. Rabi Abba diz, conforme Chachamim, se o que foi sacrificado foi o B e o perdido sobrou, é deixado para morrer. Rabi Abba diz, nesse caso, Chachamim concorda com o Rebbe. Não parece da Mishnah assim. Na Mishnah parece que não tem diferença. Parece da Mishnah assim, o Hatat A foi encontrado antes do sacrifício do B. O que sobra não é deixado para morrer. Mesmo que o que sobrou foi o perdido, não é como o Rabi Abba. Loshna mashach, loshna lo mashach. Aí também uma prova contra Ravuna. Ravuna tinha dito que se a pessoa deu preferência a um deles, o outro foi rejeitado, é deixado para morrer. Na Mishnah não se vê diferença. A Mishnah não diferencia entre essas duas possibilidades. Parece da Mishnah, mesmo que a pessoa deu preferência a um deles, o outro é resgatado depois do defeito. Tiufta de Tarvaio. Então,
Da Mishnah se vê contra os dois, contra Rav Huna e Rabi Abba também. Fala que não tem prova. Milta de psika lei katani, milta de lo psika lei lo katani. A Mishnah traz o caso claro, o caso unânime, que não tem variação. O Hatatá foi encontrado depois do sacrifício do bem, o Hatatá é deixado para morrer. Todos concordam com isso. Esse é o foco da Mishnah. O caso que foi encontrado antes do sacrifício do bem tem variações. A Mishnah não levou isso em conta aqui. Então você não tem como deduzir Ledayek, qual vai ser além em outro caso. No outro caso tem variações, como Rabi Abba disse, o Rav Huna disse, mas você não pode deduzir nada disso. A Mishnah não levou em conta o caso com variações, veio trazer as leis unânimes. Tnan, mais uma lei da nossa Mishnah. Mafrish ma'ot lechatat ve'avdu ve'ifrish acherim tartehem. A pessoa santificou a soma A de dinheiro para comprar o hatat, perdeu, santificou a soma B. Ve'acharkach nimtzeu ha'ma'ot. Depois ele encontrou a soma A, não tinha comprado ainda o sacrifício. Yavim me'elu me'elu hatat. Ve'asher yiprun ledavah. Diz a Mishnah, usa todo o dinheiro, a soma A e a B, para comprar o hatat. O troco dá para o lat kaitz hamizbeach para o betamidrash. Então, tama de mitkaper me'elu me'elu. Ha'me'echad yolichem re'amelach. Todo o motivo que o resto do dinheiro não se invalidou é porque ele usou as duas somas, não rejeitou nenhuma delas, usou as duas, e o troco é dado para o lat kaitz hamizbeach. Ha'me'echad yolichem re'amelach. Parece que se ele usou uma soma só, rejeitou a outra, essa soma que foi rejeitada é jogada no mar morto, como o hatat que é deixado para morrer. Então, lo shna mitkaper ba'avuda, velo shna mitkaper b'shena avuda, velo shna mashach, velo shna lo mashach. Tiuv de tarvai. Aqui também a Mishnah não diferenciou, como disse Rabi Abba ou Rav Huna. Então, explica a Hanami milta de psika lei katani ou milta de psika lei lo katani. Aqui também eles vão falar o caso unânime, o caso sem variações foi dito, o caso com variações não foi levado em conta. O Tosfot explica aqui qual é a pergunta da Gemara, melhor. Quem quiser ver. Continua. Amar Rabi Ami, fala Rabi Ami. Hamafrish shnei tziburei ma'ot le'achrayut. A pessoa tinha que sacrificar um hatat. Ele certificou duas somas de dinheiro para comprar um sacrifício só. Por que ele fez isso? Porque ele teve um receio que ele ia perder uma soma. Se isso acontecer, ele vai usar outra soma. Então ele santificou a segunda soma como garantia. Então, mitkaper be'echad mem pe'sheni yiprun ledavah. Ele usa uma soma para o hatat, a outra soma é dada para o lat kaitz hamizbeach, sacrifícios de olá, voluntários públicos, quando o mizbeach estiver vazio. Então, ali Bademan, conforme qual a opinião de Rabi Ami isso? Qual é a novidade de Rabi Ami? Ileima liba de Rebi, pshita, conforme Rebi, isso é claro. Dei pro ledavah. Adkalo que amar Rebi, Rebi mafrish leavud. O que disse Rebi? A pessoa santificou uma soma de dinheiro por causa da perda de outra soma. A soma que sobrar se invalidou. É jogado no mar morto. Como o hatat. A pessoa santificou um hatat por causa da perda de outro hatat. Então, o que sobrar vai ser jogado, vai ser deixado para morrer. No caso do dinheiro, vai ser jogado no mar morto. Rebi se trata de um caso que a pessoa santificou algo por causa da perda de outra coisa. Mas no caso que a pessoa santificou as duas somas por garantia, não tem nada de errado. O dinheiro não foi perdido, nada aconteceu. É claro que o dinheiro não se invalida. Vira liba de Rabanan. Então deve ser que a novidade de Rabi Ami é conforme Chachamim, mas também não. Pshita, de Prunel Davá. Kalvachomer, conforme Chachamim, ainda mais. Hashla mafrish le ibud, amar Rabanan, lav que avudami, le'achayud mibaya. Chachamim falaram mais do que Rebi. Mesmo que a pessoa ele certificou a soma B de dinheiro por causa da perda da soma A e encontrou a soma A, ele vai usar um deles e o outro não se invalidou. Mesmo que foi santificado por causa de uma perda, ou se trata da soma perdida que foi encontrada, não se invalida. Uma é usada, a outra é dada para o lado kaitz hamizbeach. Então, muito mais num caso que nada foi perdido, a segunda soma foi santificada por garantia, que nada vai se invalidar. Então, volta à pergunta, qual que é a novidade de Rabi Ami, então?
Ver a riba de Rabi Shimon. Então deve ser que Rabi Ami está explicando algo sobre a opinião de Rabi Shimon. Vimos o Daftet Vav que disse Rabi Shimon. Rabi Shimon, em resumo, traz os 5 Hatat Metot, os 5 tipos de Hatat que são deixados para morrer. Ele não menciona nenhum caso que o valor do resgate do Hatat é dado para o Lat Kaitz HaMizbeach, ou que o dinheiro da compra do Hatat que sobrou é dado para o Lat Kaitz HaMizbeach. Rabi Shimon não fala nada sobre isso. Então, isso é a lei. Mal de tema, leit leo Rabi Shimon ledavá, kamashman deit ledavá. Então, eu poderia pensar errado, que conforme Rabi Shimon, o dinheiro que sobrou do Hatat nunca é dado para o Lat Kaitz HaMizbeach, é sempre jogado no Mar Morto. Assim que eu poderia pensar. Fala Rabi Ami que nesse caso da garantia, Rabi Shimon concorda que o dinheiro que sobrou, ele é dado para o Beit HaMikdash, para o Lat Kaitz HaMizbeach. Perguntam, Mimatzi Damar delei de Nedavá, de Rabi Shimon. Qual seria a hipótese de falar que conforme Rabi Shimon, o dinheiro que sobra do Hatat não é dado para o Lat Kaitz HaMizbeach, é jogado no Mar Morto? Qual é a hipótese? Veatran, olha só a Mishnah. Shloshasa shofarot aí o Amigdash. No Beit HaMikdash tinham 13 caixas, que dinheiro era colocado lá. São 13 cofres. E explica a Mishnah. Be'akatuv aleim tiklin haditin. Primeira caixa estabelecida tiklin haditin. Shkalim hadashim. Ou seja, que é o dinheiro da coleta de Machatzita Shekel desse ano. Então, esse dinheiro público é usado para compra dos sacrifícios públicos do ano. Então, a coleta desse ano tem uma caixa. Ve'atikin, a segunda caixa é Shkalim Atikin. A pessoa trouxe dinheiro nesse ano para pagar a coleta que ele não deu no outro ano, no ano passado, por exemplo. Então, ele coloca nessa caixa de Shkalim antigos. Kinim, a terceira caixa é quando a pessoa vem trazer 2 pombos para se purificar, como o Zav, Zavá e o Ledet Metzorah. Coloca o dinheiro nesse terceiro cofre para comprar os pombos. Megozaleu lá, a quarta caixa, a pessoa veio trazer um sacrifício de pombo comum, ele coloca o dinheiro para comprar o pombo na quarta caixa. Etzim Levoná, a quinta e a sexta caixa é quando a pessoa se compromete a trazer lenha, ou Levoná, especiaria do sacrifício de Mincha. Ele coloca o dinheiro para comprar essas coisas nessa quinta e sexta caixa. Vezavla Kaporit, a sétima caixa, é quando a pessoa se compromete a fornecer utensílios para o Beit HaMikdash, coloca o dinheiro nesse sétimo cofre. Vejishar e Leravá, então são 13, então faltam 6. Esses outros 6 é para o Lat Kaitz HaMizbeach. Betane Alá, Shishar e Leravá, Leolá Ba'a Mina Motarot. Explica a Braita. Esse dinheiro dessas outras 6 caixas de Lat Kaitz HaMizbeach é dinheiro do Hatat que sobrou, ou do Hasham que sobrou. Então, como nesse caso de antes, sobrou dinheiro da compra do Hatat, coloca o dinheiro nessas 6 caixas de Lat Kaitz HaMizbeach. Então, Shem Nora Lakwarim de Verabiudá. Fala, Biudá. Quando os sacrifícios de Olá voluntários públicos são sacrificados para que o altar não fique vazio, o couro não é dado para os Kohanim. O couro fica para o Beit HaMikdash, para que eles vendam isso. O responsável do Beit HaMikdash vai vender para comprar mais o Lat Kaitz HaMizbeach. Assim fala Rabi Yudá. Amado Rabi Nehemia ve'emrela Rabi Shimon. Falou Rabi Nehemia ou Rabi Shimon. Imken batla midrasho shel Yehoyada Cohen. Se é assim, o que você vai fazer com o que disse Yehoyada Cohen? Detran, como fala a Mishnah, Ze midrash darash Yehoyada Cohen. Isso falou Yehoyada Cohen do pasuk Hashomu, Hashom Hashem Lashem. O ponto aqui é להביא כל דבר הבא ממותן חטאות והאשמות, ילקח בדמיו עולות הבשר להשם וירד לכהנים. Então falou Yehoyada Cohen, quando sobrou dinheiro da compra do Hatat ou do Hasham, o dinheiro é colocado nessas caixas de Lat Kaitz HaMizbeach, vão comprar sacrifícios de Olá, de Nedavá, voluntários, e a carne é sacrificada, o couro fica para os Kohanim. O ponto para nós assuguiar é que existe uma dúvida se Rabi Nehemia disse isso ou Rabi Shimon disse isso, trazendo o que disse Yehoyada Cohen. Na Alma Itlei Nedavá, se existe a possibilidade que foi Rabi Shimon que disse isso, significa que Rabi Shimon sustentava que a sobra do dinheiro do Hatat é usado para o Lat Kaitz HaMizbeach.
Por isso, existe uma dúvida se foi Rabi Shimon ou Rabi Nehemia que perguntou para Rabi Yudá isso. Você vê que conforme Rabi Shimon também, a sobra do Hatat, do dinheiro que sobrou, é usado para o lado de Kaitz HaMizbeach. Então, por que Rabi Ami tem que falar isso? Como a Gemara explicou, Rabi Shimon Yitzrich Alei. Tzar Kadat Chamina. Eu poderia pensar errado. Que Rabi Shimon Bechat Sidra. Eu poderia pensar, sabe em qual caso do Rabi Shimon ele disse que a sobra do Hatat é usado para o lado de Kaitz HaMizbeach? É quando a pessoa santificou uma soma, ele foi comprar e teve troco. É uma soma só, que sobrou dinheiro. Deu a sobra do dinheiro para lhe dar o lado de Kaitz HaMizbeach. Assim que eu falar que é o caso de Rabi Shimon. Agora, eu poderia pensar errado que num caso que a pessoa santificou duas somas, a segunda por garantia, mesmo assim, uma foi usada, a outra foi rejeitada. Então eu poderia pensar que por causa disso tem que ser jogado no mar morto. Uma foi santificada por causa da garantia, não por causa de algum problema, que algo de errado aconteceu. É só uma garantia. Então nada se invalidou, nada foi rejeitado também. Então, por isso disse Rabi Ami, também Rabi Shimon concorda que o que sobrou do dinheiro é para o lado de Kaitz HaMizbeach. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não percamos, vamos concluir o capítulo, Bezrat Hashem. Vamos começar um capítulo interessante, que vamos ver melhor as leis dos animais primogênitos, com muito mais novidade. Amém.